Vídeo não é para aquelas pessoas que ouvem, apenas comecem e elas começam. Ninguém liga para você e elas vão lá e fazem o que querem. Esse vídeo é para você que ouve essas coisas, mas mesmo assim fica empacado. A impressão que dá é que quando você está assistindo esse tipo de vídeo, você está conectado no Wi-Fi e assim que você deixa o vídeo, o Wi-Fi é desconectado e você não tem mais impulso nenhum para agir. E afinal de contas, então, o que está acontecendo nessa situação é o que a gente vai saber aqui hoje. Oi, eu sou a Lu Moura, sou psicanalista, e se você quiser mais informações a respeito do meu trabalho ou outras informações, todas estarão aqui na descrição desse vídeo. E bem, de acordo com a minha prática, experiência, vivência com relação a pessoas que querem fazer as coisas, mas não conseguem seguir adiante, eu vou citar aqui três coisas que costumam acontecer nesse momento, que é para você se autoanalisar. Ouvir a frase, apenas comece, ou ninguém liga para você, pode ser muito inspirador até que você se depare com esse primeiro ponto aqui, que é energia inicial ou ponto de ruptura. São duas coisas que precisam acontecer para você conseguir, de fato, colocar aquilo que ouviu em prática. E o que que é a energia inicial? A energia inicial, ela é necessária para que você saia do estado que você está, saia do comportamento que você está e vá para um comportamento novo. Tudo que a gente não faz rotineiramente, né, que todo dia a gente está fazendo, é fácil. Não precisa de energia, não precisa pensar. Mas se é algo novo que você vai adicionar na sua vida, você vai ter que gastar essa energia. Se você é uma pessoa que já está desgastada, cansada, né, exausta do seu dia a dia, é necessário que você tenha que chegar num ponto de ruptura, que significa o quê na prática? Significa que você não aguenta mais fazer o que você está fazendo e voltar atrás é muito pior do que gastar essa energia para seguir em frente. Então, aqui nós temos os dois contextos juntos. Um ponto de ruptura que te faz não querer voltar atrás e a energia inicial que você vai ter que precisa, né, que vai precisar gastar para você começar algo novo. Quando essas duas coisas estão alinhadas, você consegue ouvir um vídeo e partir para a ação. Caso contrário, realmente você vai continuar fazendo as coisas que você faz normalmente e até o momento que você não chegar nesse ponto, você não vai ter energia inicial para começar uma coisa nova. É claro que quando a gente pensa isso do ponto de vista racional, do nosso córtex pré-frontal, parece uma coisa maluca, mas não é. Por quê? Porque o nosso córtex pré-frontal, que é a área da racionalidade, na hora da gente tomar decisões, ele é o último na fila do pão. Tem muitas outras coisas acontecendo. Para essa área ficar mais forte, você precisa estar sempre fazendo coisas muito difíceis. Assim você treina ela e ela fica mais forte para naquele momento que você precisar ter impulsos e iniciativas que são de longo prazo, ligadas a planejamento, previsão de futuro e aspectos racionais da sua vida. Mas caso contrário, a nossa tendência é sempre agir baseado naquilo que a gente já faz normalmente, e não tem nada de errado nisso. É só importante a gente conhecer, né? E aí a gente já vai para o segundo ponto que eu quero trazer aqui, que impacta nessa situação de você agir ou não, que é autoconhecimento, saber o seu perfil pessoal, né, ter esse conhecimento de como é o seu temperamento, como você age diante das situações, das decisões, e também clareza de propósito. O que significa isso na prática? Significa que se você não tem autoconhecimento, você não sabe se você é uma pessoa que age de forma impulsiva ou se você precisa planejar. Então, quando você vai tentar fazer qualquer coisa e não tem clareza, você dificilmente segue em frente. As pessoas impulsivas, elas são imediatistas e elas começam as coisas rapidamente. O problema é que elas gastam toda a energia delas nesse começo e não conseguem finalizar aquilo porque a energia acaba no meio do processo. Então, são aquelas pessoas que deixam muitas coisas por fazer. Agora, existe aquela pessoa que gosta de planejar, gosta de previsibilidade, gosta de saber o que está fazendo. É a pessoa que cria roteiro para o vídeo. Mas qual é o problema? O problema dessa pessoa é nunca começar. Então, se você tem uma personalidade imediatista,
preste atenção na sua energia. Se você é uma pessoa que precisa fazer o planejamento, preste atenção no tempo de planejamento para você agir. Você demora um pouco mais, mas quando faz, geralmente você costuma terminar. Não tem ruim, não tem bom, né, perfeito aqui nessa equação. Existe apenas a sua personalidade que você deve respeitar para que as coisas saiam. E de acordo com a sua personalidade, você vai ter clareza se essa ação que você está pensando em fazer realmente é algo importante, relevante e que vale a pena gastar a sua energia nisso. E agora a gente vai para o nosso terceiro ponto, que é o ponto que eu acho mais curioso, tem impacto, mas é um impacto mais inconsciente, a gente costuma perceber muito menos. E ele se trata de um efeito psicológico chamado efeito holofote. Vou até deixar um estudo aqui para você que queira saber mais sobre isso, tá na descrição também. O efeito holofote faz a gente pensar que todo mundo está olhando para a gente, que todo mundo está prestando atenção na gente. E isso tem um motivo. Quando você nasceu, que você era bebê, tinha pelo menos uma pessoa de olho em você o tempo todo, que era sua mãe ou seu cuidador. Então, essa pessoa ali do 0 até mais ou menos os 3, algumas pessoas 4 anos, né? Davam aquela sensação de que você é vigiado, né? A mãe da gente está ali o tempo todo em cima, fazendo o que a gente está, olhando o que a gente está fazendo, e para a criança a sensação de que ela está sempre sendo vigiada e julgada. E isso é inconscientizado. Quando você cresce, claro que você sabe de forma consciente que isso não está acontecendo, mas lá no seu subconsciente esse processo está rodando. Então, você só precisa compreender que não existe mais essa questão, né, sendo você um adulto, de pessoas estarem julgando você ou olhando para você da mesma forma de quando você era criança. E sim, elas olham. Quando você ouve alguém falar assim que ninguém está te julgando, ninguém se importa com você, de certa forma é verdade, mas as pessoas estão sim te olhando, te julgando e se importando um pouco, mas para pensar sobre si mesmas. Então ela olha para sua roupa e pensa: "Né, eu não usaria essa roupa". Ela olha para o seu cenário: "Eu não gosto desse cenário". Ela olha para alguma coisa que você fala e pensa: "Eu não falaria sobre isso". Por quê? Porque ela está olhando para você e julgando aquelas informações para colocar aquele resultado que ela chega nela mesma. Então ela só olha para você para saber de si mesma. No fim das contas, ninguém se importa com você realmente, as pessoas querem o que você está apresentando e pode ajudá-las de alguma maneira. Então, se você nem é conhecido, se não é uma pessoa do dia a dia daquela pessoa, certamente ela não vai se lembrar de você no final do dia, ela vai ficar só com aquela informação de que ela não gosta daquela roupa que ela viu daquela pessoa, mas ela não se importa muito que você se vista aquela roupa, nem ela tem nenhum controle sobre isso. Portanto, se você é uma pessoa que fica, né, preocupado com o que os outros estão pensando e não faz algo por conta disso, faz sentido. Por quê? Porque a gente tem medo, né, lá no inconsciente, de falhar em público, né, das pessoas nos julgarem e ver os nossos fracassos. Mas quando a gente entende que elas estão fazendo isso por si mesmas e não pela gente, nós nos libertamos, né, desse medo e podemos seguir em frente e fazer aquilo que a gente deseja. Então, só vou resumir aqui nesse vídeo o que eu falei. Primeiro ponto que a gente precisa ter atenção, que não leva a gente a seguir adiante, é energia inicial e ponto de ruptura. O segundo ponto, clareza e autoconhecimento para você aplicar isso que você está fazendo. Terceiro ponto, efeito holofote, que é um viés psicológico que leva você a pensar que os outros estão preocupados demais com você e de fato eles não estão. E agora que você já sabe tudo isso, eu espero que esse vídeo seja aquela gotinha d'água que possa te ajudar a seguir em frente. E mesmo que não seja, nesse momento que você vai agir, que você colha algumas sementinhas de insights para no futuro, né, assim que você estiver pronto para agir, você possa colocar tudo isso em prática. Se esse conteúdo foi útil para você, então aproveita, se inscreve no canal e assim a gente pode se ver nos próximos vídeos.